preparado para mais um dia de aula. Então vamos pedir para que o nosso santo anjo continue nos protegendo, nos dando força para que a gente continue estudando, buscando conhecimento e não desistir de jeito nenhum, tá certo? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Nossa aula de hoje é matemática e a gente vai iniciar com o nosso livro 2. Como a tia Né já colocou aí no roteiro, as páginas que a gente vai trabalhar, o capítulo novo. Pedir para vocês já separarem o material, deixar tudo certinho aí para a gente começar. Então peguem seu livro de matemática 2 e abram na página 10 e 11. Abertura do capítulo, onde tem essa imagem aqui, ó. A arte da multiplicação. Que né, vai ler um pouquinho esse texto para a gente entender o que a multiplicação tem a ver com as nossas atitudes, com o nosso dia a dia. Quando ele diz aí, ó, multiplicando atitudes solidárias. Me acompanha aí na leiturinha. Em todo o mundo há uma grande preocupação com problemas sociais, como a fome e a violência. Por isso, crescem os movimentos de solidariedade e de busca por paz e justiça. Com a matemática, podemos aprender a multiplicar atitudes solidárias e a dividir oportunidades de uma vida melhor para todos. É o que está acontecendo muito no momento que o nosso país, que o mundo está vivendo, um momento de pandemia, e a gente vê tantas pessoas doando, até os pais de vocês com certeza se manifestaram, ajudaram o próximo. A gente vê aí os cantores fazendo as lives, as festas para que as pessoas possam doar, ajudar, multiplicar aquilo que eles têm e poder fazer com que chegue nas pessoas que realmente precisam. Não é verdade, gente? Imagine como seria do mundo sem a solidariedade humana, sem a ajuda ao próximo. Porque, infelizmente, a maioria das riquezas do nosso mundo está na minoria da população. Então, existe muita pobreza. Então, a solidariedade de quem tem um pouquinho a mais, dividir aquilo que tem com os outros, ajuda bastante. A prova disso é o que a gente está vivendo no momento atual. Não é? A gente só vê atitudes solidárias, pessoas ajudando, pessoas colaborando. E isso tem a ver com matemática, sim, com certeza. Quando a gente multiplica as nossas atitudes, quando a gente liga para o colega e diz, olha, junta aí os brinquedos que você tem para a gente fazer uma doação. Fala com a mamãe para fazer uma feirinha para doar para um amigo meu que vai mandar para alguém que está precisando. Então você está multiplicando atitudes boas quando você espalha essas ideias legais. Olha o que diz ainda no texto. Todos os anos, nos meses de abril e maio, a Escola de Sofia promove a campanha da solidariedade. Lá na escola a gente também tem essa campanha. Lembra que a gente vivencia a campanha da fraternidade entre os meses de fevereiro, março, abril, onde vocês levam alimento, onde vocês levam roupa e a gente faz as doações. Durante essa campanha, as crianças são estimuladas a ser solidárias e arrecadar alimentos, roupas, livros, brinquedos para serem doados às pessoas carentes do bairro onde fica a escola. Todos os alunos colaboram de alguma forma. É o que vocês fazem no colégio também. Essa escola aí que foi citada é muito parecida com as atitudes que a gente faz no colégio. A gente leva um pouquinho do que a gente tem para doar para aqueles que precisam, que são as pessoas carentes, que não têm condições de comprar esse tipo de material. Então é muito legal quando a gente fez, eu lembro do ano passado que a gente fez um bazar bem legal no projeto Semeadores da Paz, e vocês se moveram, se manifestaram, chamaram a família para comprar, e aquele todo o dinheiro foi doado para os asilos dos velhinhos. Vocês lembram dessa ação? Então, aquela ação de vocês é uma ação solidária e vai se multiplicando, serve de exemplo para que outras pessoas façam o mesmo. Como tia Né falou, a matemática está presente em tudo na nossa vida, até nas atitudes solidárias do dia a dia. Combinado aí? Vocês entenderam o texto? Aí o que a gente vai precisar trazer de conhecimento para esse capítulo 6? No capítulo 5, a gente falou muito sobre multiplicação, sobre tabuadinha, vimos que a inversão da multiplicação é a divisão. Então a gente vai precisar muito desse conhecimento prévio que a gente teve lá no capítulo 5 para dar continuidade aqui no capítulo 6. Então abram o livro de vocês
agora na página 12, no Comece Bem, vou colocar aqui, ó, página 12 do livro de vocês. Na questão 1, ele vai trazer uma situação parecida com o que a gente vivenciou lá no colégio, quando a gente estava fazendo a campanha da fraternidade. Vocês iam trazendo os alimentos, depois as professoras organizavam em cestas, em caixas, para poder fazer a doação. Olha o que ele diz na situação 1 do Comece Bem. Me acompanha aí na leitura. Durante a campanha da solidariedade, os alunos colocaram os alimentos não perecíveis em caixas que comportavam a mesma massa. Tá? Eles pegaram caixinhas e foram guardando os alimentos para poder fazer a doação. Com 12 quilos de alimento, eles encheram totalmente 2 caixas. Tá? Olha a situação. Com 12 quilos de alimentos, eles encheram 2 caixas. Ele vai colocar aqui, ó, quilos de alimento e as caixas que eles preencheram, ó. Pegaram 12 quilos de alimentos e conseguiram guardar direitinho em 2 caixas. Olha o que ele diz. Faça os cálculos e determine a menor quantidade de caixas usadas para empacotar os 120 quilos de alimento arrecadado pelos alunos. O total de alimentos que os alunos conseguiram juntar durante essa campanha foram de 120 quilos. Mas olha só, a ideia que a gente vai ter aqui, aquela inversão da multiplicação e da divisão. 12 quilos de alimentos suportam em 2 caixas. Então, a gente pode primeiro fazer uma ideia e descobrir quantos alimentos tinha em cada caixa, não é, turminha? Em cada caixa tinha quanto, tia Neia? Sim, 2 caixas tinha 12. Então, 12 alimentos dividido por 2 caixas. É aquela ideia da inversão. Qual número que multiplicado por 2 dá 12? E aí, 2 vezes 6. Exatamente. Porque 2 vezes 6 é 12. Então, significa que em cada caixinha, em cada caixa, a gente ia ter 6 quilos de alimentos. Não é isso, turma? Em cada caixa, na nossa organização, teria 6 quilos de alimento. Então, quantas caixas eu vou precisar para organizar 120 quilos de alimentos? Olha, sempre que falar em organização, em distribuição, a gente vai remeter à ideia da divisão. Quando a gente vai organizar, por exemplo, os nossos livros, a gente divide nas prateleiras, a gente divide em caixinhas, a gente divide nas estantes, não é assim? Então, essa ideia de organização, de distribuição, sempre vai trazer a operação da divisão, ok? Então, ele quer saber, de apagar aqui essa proporção que a gente fez, para a gente descobrir quantas caixas serão necessárias, não é? Para guardar 120 alimentos. Eu tenho 120 quilos de alimentos que serão distribuídos em caixas de 6 em 6. Eu vou organizar de 6 em 6 esses meus alimentos. Então, eu preciso dividir o total pela quantidade de alimentos para saber quantas caixas eu vou precisar. Olha, turminha, presta bem atenção aqui no passo a passo da nossa divisão, tá certo? Fica ligadinho aí nas dicas que o tia vai dar. O 120 eu vou dividir por 6, mas eu vou começar número por número. O 1 dá para dividir por 6. O 1 é pequenininho, não dá para dividir por 6, porque ele é menor, não é? E o 12? O 12 dá para dividir por 6? E aí? Dá, né? Então, ó, eu vou para a ideia da tabuada. Qual o número que multiplicado por 6 dá 12? 2 vezes 6, não é isso, gente? Então, 2. Quanto é 2 vezes 6, turminha? 12. Coloca embaixo do 12 e subtrai para descobrir o resto da minha operação, ok? De 2 tira 2, 0. De 1 tira 1, 0. Olha o que aconteceu. Sobrou um zerinho. Esse zerinho que sobrou no meu dividendo, ele precisa vir para o meu quociente, ó. Ele desce para cá, para que o meu cálculo dê correto. O zero que sobrou no meu dividendo, ele vem para o quociente também. Então, 120 quilos de alimentos
distribuído em 6 caixinhas, com 6 quilos de alimentos, a gente vai usar 20 caixas. A gente pode fazer a conferência desse cálculo. Quem é a conferência da divisão? A multiplicação. 20 vezes 6, para a gente conferir se esse cálculo está correto. 6 vezes 0, todo número vezes 0 é 0. 6 vezes 2, 12, Tieneia. Olha o que aconteceu. Voltou para o 120, que é o nosso dividendo. Então, a gente conferiu, o nosso cálculo está correto. Então, quando você tiver dúvida na divisão, você faz a conferência utilizando a inversa, que é a multiplicação. Então, aí no primeiro quesito, você vai colocar na resposta que foram usadas 20 caixas para poder organizar esses 120 quilos de alimento. Ficou claro até aí? Não tenha pressa que a gente vai vivenciar esse conteúdo bem devagarinho, tá certo? Vamos agora, o segundo quesito, Tieneia não vai fazer com vocês, porque seria uma conversa, a gente trocaria ideias juntos. Vocês iam me explicar o que vocês entenderam, Tieneia ia fazer as explanações. Então, essa questão a gente trabalha no Zoom, tá certo? A gente vai para o terceiro quesito na página 13. Me acompanha. Continuando aí com essa ideia de divisão, de organização, olha o que diz o terceiro quesito. Durante o armazenamento dos produtos arrecadados na campanha da solidariedade, os alunos do quarto ano começaram a construir 2 tabelas. Uma para determinar a quantidade de livros nas caixas e outra para determinar a quantidade de roupas. Sabendo que cada caixa armazena a mesma quantidade de livros ou de roupas, ajuda os alunos a completar a tabela a seguir. Eles organizaram em 2 tabelinhas. Primeiro a gente vai fazer a quantidade de livros, tá? A tabelinha com os livros. A gente tem aí que a quantidade de caixas e a quantidade de livros. Ele diz que em 2 caixas couberam 10 livros. Olha a organização. Eles pegaram 2 caixas para poder distribuir, organizar 10 livros. Então, primeiro, a gente precisa descobrir quantos livros tem em cada caixa. São 10 livros dividido por 2 caixas. Lembra que a tia falou? No início falou em organização e distribuição, a gente faz divisão. E para trabalhar divisão, a gente precisa saber o seu inverso, que é a multiplicação. Eu tenho 10 livros distribuídos em 2 caixas, então vamos saber quantos livros tem em cada caixa. Um dá para dividir por 2? Não dá, porque ele é menorzinho. A gente vai pegar quem? O 10 dividido por 2. Qual é o número que multiplicado por 2 dá 10? 2 vezes 1, 2 vezes 2, 2 vezes 3, 2 vezes 4, 2 vezes 5. 5 vezes 2, tia, é 10. Para 10, ó, coloco o 10 aqui para subtrair, ó, de 10 tira 10, 0. Não sobra nada, porque a minha continha ela é exata. Então, em cada caixinha, eu vou ter 5 livros. Sabendo dessa dica, sabendo dessa regra, que em cada caixa tem 5 livros, a gente consegue descobrir aí qualquer quantidade de caixas, fazendo a multiplicação por 5. Vamos lá? Se 2 caixas é 10, 4 vezes 5, quanto é, turminha? 4 vezes 5, ó, eu quero dar aqui a sequência, 20, não é isso? E se forem 6 caixas? 6 vezes 5, 30, muito bem. E se forem 8 caixas? Vamos lá, 8 vezes 5, 40, muito bem. Olha o que a gente percebe, que a quantidade de caixa foi aumentando de 2 em 2, que é a minha proporção, e a quantidade de livros foram aumentando de 10 em 10. 10, 20, 30, 40. Então, se aqui fosse 10, aqui seria 50. Se fosse 12, aqui seria 60. Porque a quantidade de caixas está numa sequência aumentando de 2 em 2, enquanto os meus livros estão aumentando de 10 em 10. Ficou claro até aí? Então, a gente descobriu a quantidade individual de livros em cada caixa, para depois descobrir a quantidade dos livros das caixas que estavam faltando.
Vamos agora para a quantidade de caixas e quantidade de roupas, tá? Vou apagar aqui pra gente ir para a próxima tabelinha, que é quantidade de caixas e a quantidade de roupas que serão embaladas, distribuídas nas caixas. Em 3 caixas, eu tenho 30 roupas. Olha só, 3 caixinhas, eu organizei 30 roupas. Eu preciso descobrir quantas roupas tem em cada caixa. Então, 30 roupinha dividido pelas 3 caixas que eu tenho. Essa é muito fácil, não dá até para fazer mentalmente. Qual o número que multiplicado por 3 dá 10? Hein? 10 vezes, desculpa, qual o número que multiplicado por 3 dá 30? 10 vezes 3. Então, em cada caixinha, eu vou ter 10 roupas, não é isso? Em cada uma, eu vou ter 10 roupas. Então, agora vamos descobrir a quantidade de roupas presente nas outras caixas. Quando eram 3, eu tinha 10 roupas. E quando forem 6? 6 vezes 10, facinho, 60. Multiplicação por 10, repete o 6 e acrescenta um 0. Quando forem 9 caixas, 9 vezes 10, 90. Repete o 9 e acrescenta um 0. Quando forem 12 caixas, 12 vezes 10, repete o 12 e acrescenta um 0. 120. Olha o que aconteceu com a nossa tabela. Foi crescendo, ó, de 3 em 3. Tá vendo aqui? Olha, 3. Foi para 6, foi para 9. E a quantidade de roupa foi crescendo de 30 em 30. Porque existe uma proporção aí de igualdade entre a quantidade de caixa e a quantidade de roupas. Ficou claro até aí? Então, vamos agora para o quarto quesito, tentar fazer uma linguagem sobre as tabuadinhas que a gente aprendeu no capítulo anterior. Coloquem aí no quadro, para a gente fazer junto. O quarto, eu queria que vocês tentassem fazer sozinhos. Então, Tia Né vai explicar, vocês dão uma pausa no vídeo e vocês encontram os resultados para mim e a gente já corrige junto. Use o que você já sabe sobre a multiplicação e complete as lacunas, resolvendo mentalmente as operações a seguir. Ele não quer cálculo, então você vai tentar descobrir a tabuadinha do 2. Então, dá uma pausa no vídeo agora, responde e em seguida a gente corrige, tá? Prontinho. Agora que vocês já deram uma pausa e tentaram responder, vamos aí fazer a correção do quarto quesito tentando fazer mentalmente. É a tabuada do 2. 2 vezes 2, vocês colocaram o que aí? 4, muito bem. 2 vezes 4, 8. 2 vezes 8, 16. Vê se vocês acertaram, tá? 2 vezes... Desculpa que tinha que colocar a alternativa aqui. Era C, E, B, D. Essa é a B, D e F, tá? Pra ficar igualzinho aí no livro de vocês. 2 vezes 6, vocês colocaram o que aí? 12. 2 vezes 12, 12 mais 12, 24. E 2 vezes 24, 48. Olha o que a gente percebe nessa sequência das nossas respostas. Ele foi fazendo o dobro dos números. Ó, quem é o dobro de 4? 8. Quem é o dobro de 8? 16. Não foi assim? Nessa sequência aqui? Olha essa. Quem é o dobro de 12? 24. Quem é o dobro de 24? 48. Existe uma relação aí de multiplicação por 2 na resposta anterior. Vocês acertaram? Agora, ainda de acordo com a questão 4, a gente vai responder a questão 5, que é uma relação que existe entre essas tabuadas. Então, coloca aí, confere a resposta de vocês. Coloca aí para a questão 5, para a gente responder juntos, tá? Olha o que ele diz na letra A. Ainda de acordo com a questão 4 que a gente acabou de fazer, tá? A gente vai descobrir os números que estão faltando aí, fazendo essa referência à questão anterior. Na letra A, se 4 é o dobro de 2, certo? 4 é o dobro de 2, porque 2 vezes 2, 4.
O resultado de 2 vezes 4 deve ser o dobro de que resultado? De que tabuadinha? Se o 4 é o dobro da tabuada de quem? De 2, né? Então, deve ser o resultado da tabuada de quem? 2 vezes 2. Por quê? Porque a tabuada do 4 é o dobro da tabuada do 2. Lembra disso que a gente viu no capítulo anterior? Letra B. Se 12 é o dobro de 6. 6 vezes 2, 12. Então, o resultado de 2 vezes 12, que é 24, deve ser o dobro de que resultado? Olha só, 12 é o dobro da tabuada do 6. Então, necessariamente, deve ser o dobro do resultado da tabuadinha do 6. 2 vezes 6. Só fazendo aí essa referência entre dobro, entre triplo, entre as tabuadas. Letra C. Se 6 é o triplo de 2, vamos conferir? 2 vezes 3, 6. Então, 6 é o triplo de 2. Então, o resultado de 2 vezes 6, que é 12, deve ser o quê da tabuada de 2 vezes 2? Ela tem que ser o quê, ó? Digamos que a gente encontrou na tabuada do 2, 4. 2 vezes 2, 4. Para que seja referência à tabuada do 12, eu preciso fazer o quê? Eu preciso triplicar. Então, o nosso 2 vezes 6 deve ser o triplo da tabuada do nosso 2. Certo? Coloca aí triplo, tá? Que é a relação que existe entre a tabuada do 4 e a tabuada do 12. E para concluir, na letra D, se 12 é o triplo de 4, 4 vezes 3, 12. Então, o resultado de 2 vezes que tabuada deve ser o triplo da tabuada de 2 vezes 4. Olha só, a referência que a gente tem, que a tabuada do 12 é o triplo da do 4, não é isso? Então, para que dê o triplo da tabuada do 2 e do 4, a gente precisa multiplicar a tabuadinha de quem? Do 12. 2 vezes 12, no caso aí da letra C, na letra D, deve ser o triplo do resultado de 2 vezes 4. Por quê? Porque 12, a tabuadinha do 2, ela é o triplo da tabuadinha do 4. Ficou claro até aí? Esse exercício da quinta questão é uma referência ao quarto quesito. Você percebe lá que existe essa relação. A letra A, C e E, ela foi dobrando. E também a letra B, D e F foi dobrando os resultados, fazendo essa referência entre o dobro e o triplo entre as tabuadas, certo? Agora coloquem na página 14 para a gente ir para o siga em frente. Na página 14, aí no siga em frente, a gente vai ver algumas estratégias de multiplicação utilizada por alguns alunos do 4º ano da professora Cláudia. Olha o que ele diz aí na primeira questão. A professora Cláudia pediu aos alunos que realizassem a multiplicação 75 por 4. Ela disse, olha gente, façam 75 vezes 4, certo? A gente faria da forma convencional. Daqui a pouquinho a gente faz, que é o método mais simples de fazer as multiplicações. Mas Beatriz e Gustavo quiseram inovar, trazer outras formas de multiplicar. Olha como Bia fez a sua multiplicação, 75 vezes 4. Ela fez primeiro 70 vezes 4 e depois somou com o resultado 5 vezes 4. Ou seja, ela fez a decomposição do 75 em 70 mais 5. Ela separou a unidade 5 da dezena 7, que é 70. Perceberam aí como ela fez essa decomposição? Então, primeiro ela fez a multiplicação 70 vezes 4. Já está até respondidinho aí, ó, no que Beatriz fez. 70 vezes 4, ela encontrou 280, mas depois ela foi para a unidade. 5 vezes 4, ela encontrou 20. Para concluir, ela somou 280 com 20, encontrando 300. Essa foi a forma de Bia. Aí veio Gustavo e fez de outra maneira. 75 vezes 4, ele fez o seguinte.
Primeiro ele fez 50 vezes 4 e depois 25 vezes 4. Ou seja, ele decompôs o 75 dele em 50 mais 25. Se você somar 50 mais 25 não dá 75, ele também fez por decomposição. Mas ele, diferentemente de Bia, ele não separou a unidade da dezena. Ele pegou dois números que somado dê 75. Então ele optou pelo 50 e o 25. Olha como foi o passo a passo de Gustavo. 50 vezes 4, 200. Mais 25 vezes 4, 100. No final, ele somou os dois produtos. 20 mais 100, 300. Olha o que aconteceu. Os dois encontraram o mesmo valor. Tanto Bia como Gustavo encontraram 300. Vamos verificar se eles acertaram, trabalhando o método que a gente já aprendeu, que é o convencional e é o mais fácil da gente fazer esse tipo de multiplicação. 75 vezes 4. A gente começa com a unidade. 4 vezes 5, 20. Fica o 0, sobe o 2. 4 vezes 7, ou 7 vezes 4, 28. Mais 2, 30. Olha só, a gente também encontrou 300. Então, existem várias formas de multiplicar, mas a gente chegou no mesmo resultado. Aí ele diz na letra A, quem acertou o resultado do produto? Quem foi, turminha, que acertou? Os dois, tanto Bia como Gustavo acertaram. Eles só fizeram de forma diferente. Ficou claro até aí? E se fosse você, na letra B? Escolha a forma que você considera mais fácil para resolver o produto. Você escolheria a forma de Bia, escolheria a forma de Gustavo ou escolheria o método convencional, que é o que a gente trabalhou em sala, que a gente já aprendeu desde o terceiro ano quando a gente faz multiplicação. Aí a resposta pessoal você coloca que método você prefere e por quê. Se você acha mais fácil, se ele é mais rápido, combinado? Vamos aí para o segundo quesito, ver outra estratégia que outro aluno da professora Cláudia utilizou para resolver uma multiplicação. Vou apagar aqui, tá? Porque a resposta aí da letra B é pessoal. Então, vocês coloquem com suas palavras. Agora, na questão 2, o aluno resolveu um cálculo de multiplicação utilizando outro método. Olha como ele fez. A professora disse assim, agora eu quero que vocês multipliquem 4 vezes 28. Essa era a operação que a professora passou na lousa. Aí o aluno, Diego, disse, olha, eu não quero fazer pelo método convencional, não. Eu vou criar outra estratégia de multiplicação. Ele fez 4 vezes 30, que aí já está respondidinho, 120. Quando ele fez 4 vezes 30. Depois ele fez 4 vezes 2, que foi igual a 8. Ok? E depois ele subtraiu o resultado 120 menos 8, encontrando 112. Olha o que Diego percebeu. Que para fazer 28 vezes 4, ele poderia arredondar para a dezena mais próxima. A dezena mais próxima de 28 é quem? 30, né, gente? Porque, olha, de 28 para 30 a gente andou 2 casinhas. Então, ele arredondou para a dezena mais próxima, 4 vezes 30, 120. Só que o seu cálculo não era 4 vezes 30. Se ele aumentou 2 casas, ele precisava subtrair essas 2 casas no final. Então, 4 vezes as 2 casas que ele aumentou é igual a 8. Pegando 120 e subtraindo do 8, ele encontrou o resultado 112. Vamos verificar se o resultado de Diego está correto. 28 vezes 4, fazendo pelo método convencional, tá? 4 vezes 8, cadê a tabuada? 32. Fica o 2, sobe o 3. 4 vezes 2, 8. Mais 3, 12.
Então, olha o resultado que a gente encontrou. É igual ao de Diego? Sim, é igual. Como tia Neia vem falando aí. A forma que você vai encontrar a resposta não importa, contanto que você chegue no mesmo resultado. Ficou claro? Então, ele pede para que você explique como o Diego resolveu a proposta da professora. Então, você vai explicar que Diego arredondou para a dezena mais próxima e depois subtraiu das unidades que ele tinha aumentado. Ficou claro? Então, coloquem aí com as respostas de vocês, porque agora eu vou explicar a atividade de casa, que é a página 15 e a página 16. Para você continuar com seus estudos, ver se você realmente está aprendendo os conteúdos. Quando encerrar aqui a aula, você vai dar continuidade respondendo, gente, as páginas, tá? Que são para casa, é a 15 e 16, tá? Trabalhando ainda essa proposta de multiplicação. Olha o que diz a questão 3. Utilize os procedimentos como os de Beatriz, Gustavo ou Diego para realizar as multiplicações a seguir. Na letra A, por exemplo, da questão 3, tem assim, 6 vezes 34. Você vai escolher um dos três métodos que os meninos trabalharam aí. Ou Bia, ou Gustavo, ou Diego. Digamos que a gente queira pegar o de Bia, que ela decompôs a unidade da dezena. Então, eu faço 6 vezes 30 mais 6 vezes 4. Por quê? Eu decompus 34, não foi, gente? Quem é 34 separando a unidade da dezena? 30 mais 4. Fazendo aqui o passo a passo. Quando você fizer 6 vezes 30 aí no seu cantinho do livro, para você fazer seu cálculo, vai dar 180, mais 6 vezes 4, 24. Quando você somar 180 mais 24, você vai encontrar 204. Essa é uma sugestão de tia Neia, mas você pode escolher qualquer um dos métodos, tá? Esse é o de Bia. Fazer a decomposição do número separando a unidade da dezena. Multiplica primeiro a dezena e depois multiplica a unidade e no final soma as duas parcelas, certo? Mas aí vocês podem escolher qualquer método que vocês acharem mais fácil. Na questão 4, eu quero que vocês tentem responder mentalmente. Por exemplo, aí, ó, vamos pegar uma das tabelas aí, 65 vezes 2, que é a última, certo? Eu quero que vocês tentem fazer mentalmente qual resposta vocês acham. 65 vezes 2 pode ser 22, 130 ou 145. Então, pensa comigo, se fosse 60, 60 mais 60, 120. Então, já tem que dar um resultado maior que 120, não é, turma? Então, vocês acham que é 22, 130 ou 145? Quem é o mais próximo? 130. Então, você vai tentar responder a quarta questão mentalmente e depois dizer qual foi a estratégia que você utilizou para encontrar as respostas, tá bem? E para casa também, a página 16. Na quinta questão, você vai seguir o exemplo que tem aí. Ó, eu vou colocar aqui para vocês saberem fazer em casa. A quinta questão tem um exemplo, ó, tem aí. 2 vezes 13 é igual a 26. 10 vezes 13 é igual a 130. E 12 vezes 13 é igual a, somando os dois, 156. Olha o que ele fez. Ele fez a decomposição do 12. Era para fazer 12 vezes 13. Quem é o 12? 10 e 2. 10 mais 2. Então, ele fez separadinho. 2 vezes 13 primeiro, 26. 10 vezes 13, 130. Para me descobrir o total de 12 vezes 13, eu somei 26 mais 130, que deu 156. Então, seguindo esse exemplo, você vai fazer a letra A e a letra B e encontrar o resultado de cada uma, ok? E para concluir, a sexta questão é bem facinho.
Calcule os resultados das multiplicações a seguir utilizando a estratégia que você preferir, tá? Ou a estratégia da questão anterior, a que está no quadrinho azul, ou a que está no quadrinho amarelo. Se você for usar a do quadrinho amarelo, olha como é a do quadrinho amarelo. 13 vezes 12. Vamos relembrar a multiplicação por dois algarismos que a gente já estudou isso aqui no terceiro ano. Vamos relembrar com tia Néia. Primeiro, e também na sala, quando a gente estava estudando tabuada. Vamos começar com a unidade. 2 vezes 3, 6, tia Néia. 2 vezes 1, 2. Terminamos a unidade. Agora a gente vai para a dezena. 1 vezes 3, 3. Cuidado, turminha. A dezena precisa ficar embaixo da dezena. Então, na hora de preencher, cuidado. 1 vezes 3, 3. 1 vezes 1, 1. Passo tração e soma, ok? O 6 está sozinho, basta descer. 2 mais 3, 5 e desce o 1. Então, recapitulando. Primeiro a gente fez a unidade, 2 vezes 3, 6. 2 vezes 1, 2. Depois a gente foi para a dezena. 1 vezes 3, 3. 1 vezes 1, 1. E lembrando que tem que começar a partir da dezena. Por fim, a gente somou as duas parcelas. Desceu 6, 2 mais 3, 5, desceu 1, 156. Então, você pode escolher ou esse método, para fazer a sexta questão, ou o método do quadrinho azul que a gente fez anteriormente, tá certo? Então, caprichem, façam as atividades com carinho, porque é dessa forma que você vai aprendendo todos os dias, tá? Turma, um beijo e até a próxima aula. Tchau! Continue estudando a tabuada!